Olá pessoal, vamos trocar uma ideia sobre a crise hídrica de São Paulo? Antes de falar da crise hídrica, primeiro eu vou mostrar para vocês da onde que vem a água de São Paulo. O principal sistema de abastecimento de São Paulo é o Cantareira. Ele é composto por uma série de reservatórios que são ligados através de túneis e canais. A primeira parte desse sistema é o reservatório Jaguari e Jacareí, que fica ali localizado perto de Piracaia e Vargem. De lá sai um túnel, o túnel 7, que liga o reservatório com o reservatório do Cachoeira, onde também vai ser interligado através do túnel 6 com o reservatório do Atibainha. De lá sai outro túnel, o túnel 5, até o reservatório Paiva Castro. De lá existe mais um túnel que liga com a estação elevatória de Santo Inês, e nessa estação a água vai ser bombeada através da Serra do Cantareira, através do túnel 4 e 1, para o reservatório Santa Clara, onde de lá, através de outro túnel, a água segue para a estação de tratamento Guaraú. E todo esse sistema junto tem uma capacidade de 982 milhões de metros cúbicos. Devido a essa crise, ele está contando com mais 182 milhões e meio de metros cúbicos referentes ao volume morto 1 e também 106 milhões e meio de metros cúbicos referentes ao volume morto 2. E o que é esse volume morto? É toda a água que está abaixo do nível de captação, quando é necessário o uso de bombas para captar essa água. O segundo maior sistema é o do Alto Tietê. Ele também é composto por uma série de reservatórios e que também são interligados por túneis e também utilizam o próprio rio Tietê, onde ele ainda é limpo, para interligar eles. Então ele é composto pelo reservatório de Paraitinga, pelo reservatório da Ponte Nova, pelo reservatório Biritiba, pelo reservatório Jundiaí e pelo reservatório Taissupeba. Todos esses reservatórios eles têm uma capacidade juntos de 521 milhões de metros cúbicos. O Alto Tietê também está contando com um volume extra de 39 milhões de metros cúbicos. Só que as concessionárias dizem que esse não é um volume morto, dizem que é um volume que ela não conheciam, outros dizem que sim, é um volume morto. Você pode acompanhar um pouquinho dessa discussão aqui no link que eu vou deixar aqui embaixo. O terceiro sistema é o Guarapiranga, que possui uma capacidade de 171 milhões de metros cúbicos e ele é composto apenas pelo reservatório do Guarapiranga. Ele é seguido pelo sistema Rio Grande, que tem uma capacidade de 112 milhões de metros cúbicos, e o reservatório Rio Grande ele é apenas um braço da represa Billings. Atrás do Rio Grande vem o sistema Alto Cotia, que tem 16 milhões de metros cúbicos. Ele é composto por dois reservatórios, que é o Pedro Beixe e o reservatório da Graça. E o último deles é o sistema Rio Claro, que é composto pelo reservatório do Ribeirão do Campo e tem uma capacidade para 3 milhões de metros cúbicos. Bom, pessoal, agora que já conhecemos a capacidade dos reservatórios, vamos ver como está a situação deles. Esse gráfico mostra a situação dos reservatórios considerando seu volume útil desde 2003 até agora em 2015. A linha azul escuro representa o volume do Cantareira. Se vocês olharem bem, aproximadamente em dezembro de 2003, ele chegou a quase zero. Ele chegou a 1,6%. Mas isso não é nada comparado à situação que estamos agora, onde ele está aproximadamente em 28% abaixo do seu volume útil. E se você olhar ainda com mais detalhe, você percebe que desde junho de 2013, o nível do Cantareira vem apenas caindo. Bom pessoal, estou aqui no reservatório Jacareí do sistema Cantareira. Aqui atrás de mim está a estação de captação de água. E como vocês podem ver, a água ela está bem longe daqui. Todo esse volume que vocês estão vendo, ele era composto por água. Para conseguir captar a água do volume morto, a Sabesp teve que criar esse imenso canal que vai buscar água no fundo da represa. Esse canal leva a água até as bombas, onde ela é bombeada em direção ao túnel 7. Pessoal, agora eu estou aqui em cima da ponte sobre o reservatório Rio Jacareí. E como vocês podem ver, vou mostrar para vocês, aqui a água já não passa faz um bom tempo. Vocês podem ver que agora, aonde tinha água, só tem mato, até onde a vista alcança. Aqui eu estou no reservatório do Atibainha, que é um dos reservatórios do Cantareira que ainda tem água, mas como vocês podem ver, o nível de água aqui também está baixando. Percebam ali nas colunas da rodovia aonde está batendo a água já.
A situação do Alto Tietê não é muito diferente da do Cantareira. Desde julho de 2013, o seu volume também praticamente só vem caindo. Os outros reservatórios, como Guarapiranga, Alto Cotia, Rio Grande e Rio Claro, não têm um volume muito grande, por isso as chuvas são suficientes para mantê-los mais ou menos estáveis. Esse outro gráfico mostra a situação dos reservatórios considerando o volume útil mais o volume extra. Somando a capacidade de todos os reservatórios, nós temos uma capacidade superior a 2 bilhões 143 milhões de metros cúbicos. Hoje, estamos apenas com 273 milhões de metros cúbicos. O interessante aqui, pessoal, é notar que em janeiro de 2014, somando a capacidade de todos os reservatórios, nós tínhamos mais de 1 bilhão de metros cúbicos. E terminamos o ano, em dezembro de 2014, com 291 milhões de metros cúbicos de água. Ou seja, o nosso consumo durante um ano foi de 782 milhões de metros cúbicos. Esse ano, nós estamos iniciando o ano com apenas 273 milhões de metros cúbicos. Bom, pessoal, aqui eu quero fazer algumas considerações também ainda. O primeiro é que eu ainda vejo muita gente que ainda não acredita nessa crise. Para, você acredita nessa crise aí? Isso daí é bobagem, esse reservatório tá cheio de água lá, eu passei lá ontem, pode passar lá. Isso daí é mentira, daí é coisa do governo para roubar nosso dinheiro, não acredita nisso não. É, pessoal, tem gente que ainda pensa assim. Só que contra números não há argumentos, né? Vocês viram os números, viram como está a capacidade e viram as imagens também. E realmente, se você for na represa do Atibainha ou passar do lado da Billings, Guarapiranga, você ainda vai ver água. Mas já parou para pensar numa coisa? A vazão do Cantareira sozinho é superior a 30 metros cúbicos por segundo. Com o racionamento, está sendo de 18 metros cúbicos por segundo. Um caminhão como esse, ele tem capacidade para 20 mil litros, ou seja, 20 metros cúbicos. É um caminhão desse por segundo. Será que essa água que ainda resta nos reservatórios é tanta água assim mesmo? Eu não tô nem aí que tá faltando água. Não foi eu que acabei com a água mesmo. O culpado é o governo. Tô nem aí. Eu vou lavar meu carro mesmo. Não foi eu que acabei com a água. A culpa não é minha. É, pessoal, aqui eu tenho duas coisas pra falar. A primeira delas é, e daí se foi o governo ou não? Se acabar a água, vai acabar para todo mundo. Não interessa se foi a gente, se foi o governo. Se faltar, vai ser para todo mundo tem que cuidar dela então. E a segunda coisa é, será que a gente realmente também não tem um pouquinho de culpa? Sim, eu sei que o governo tem culpa nessa história sim, mas será que a gente também não contribui nada pra isso? Quantos desses que estão reclamando, dizendo que a culpa não é dele, estão lá lavando calçada, lavando o carro, tomando banho de 1 hora, escovando o dente, lavando a louça, com a torneira aberta? Será que a gente não tem nem um pouquinho de culpa mesmo? Outro ponto que é importante comentar aqui, galera, é a represa Billings. A represa Billings, ela tem uma capacidade de 995 milhões de metros cúbicos. Ela sozinha é maior que todo o sistema Cantareira. O único, porém, é que ela não foi construída para o abastecimento de água para as pessoas. Ela foi construída para o armazenamento de água, para conseguir funcionar a usina de Henry Borden, que fica lá em Cubatão. Por ela ter sido construída com a outra finalidade, não abastecimento, as empresas nunca se preocuparam muito bem com ela. Isso fez com que muitas empresas jogassem nela esgoto diretamente. Várias áreas ao seu redor também foram invadidas por casas, as áreas de mananciais. E outro fator que contribui bastante com a poluição da represa Billings também é o rio Pinheiros. Na época da construção da represa Billings, para encher a represa Billings, foi construído um sistema capaz de reverter o curso do rio Pinheiros. Na época, ele era limpo, só que ele acabou sendo poluído com o tempo e essa água continua sendo jogada na Billings. Hoje, essa água não é jogada mais, exceto quando tem enchente em São Paulo. Para controlar a enchente em São Paulo, eles abrem novamente essas comportas e a água do rio Pinheiros entra na represa Billings, trazendo com ela toda a poluição e poluindo a Billings. Hoje, apenas um dos braços dessa represa, que é o braço do Rio Grande, que é o sistema Rio Grande, é utilizado para abastecimento de São Paulo, que é a região onde está limpo. Todo o resto dela está contaminado, e isso inclui metais pesados, esgotos jogados in natura ainda nele, esgotos industriais. Existe também outro ponto de coleta de água em Taquacituba. De lá, essa água é captada e levada através de uma estação de tratamento para o reservatório do Guarapiranga, em uma vazão de 4 metros cúbicos por segundo. Devido à crise hídrica, essa capacidade foi aumentada um pouco e agora está em 5 metros cúbicos por segundo. A água da represa Billings pode ser usada para o abastecimento, só que é preciso construir estações de tratamentos apropriadas para isso. E isso não vai ser construído ainda esse ano, não dá tempo para isso. Bom, e para finalizar, pessoal, independente da culpa ser ou não do governo, independente da gente ter ainda mais água da represa Billings para usar futuramente, independente de ocorrerem chuvas e acabarem enchendo os reservatórios, todos nós precisamos lembrar que a água ela é um recurso finito. Nós aqui no Brasil, desde cedo aprendemos que o Brasil tem a maior reserva de água doce do mundo. E talvez por isso, desde cedo, a gente se acostuma que a água não tem fim, mas ela tem fim e precisamos economizar. Se você acha hoje difícil
difícil tomar um banho um pouco mais curto ou lavar um carro com um pouco de menos de água, imagina como é fazer isso sem água. Bom, então é isso, um abraço pessoal e cuidem da água enquanto ainda temos tempo de preservá-la. Abraço!